Então, chamo todos bem-vindos a mais uma reunião do Mais Sumário. Inicio mais essa reunião em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou fazer uma oração, então, para a gente iniciar. Beleza. Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por sempre estares nos cuidando. Obrigado pela nossa família e por todas as bênçãos que nos concede diariamente. Te pedimos perdão porque somos falhos. E peço para que abençoe mais esta reunião do Mais Sumário. Em nome de Jesus, amém. Amém. Roberto entrou aí. Bem. Então tá. Vamos ir da reunião. Se quiseres te apresentar, Douglas, né? Isso aí. Falar Então, um pouco de ti, aí depois pode seguir com a palavra para o nosso estudo. tranquilo. Eu vou falar pouco e aí eu já vou chamar vocês, no sentido de, tipo... Bom, vamos lá. Meu nome é Douglas, então, Belling. Eu tô no 4º ano do Seminário Concórdia. Eu nasci, então, natural de Santa Catarina. Eu morei em Caxias do Sul, basicamente, minha vida toda. E eu vim pro seminário, graças a Deus, assim. Digamos, chegar naquele ponto da vida onde você precisa refletir, ou talvez achar um caminho para seguir. E aí Deus me guiou, me trouxe até aqui, então estou grato por isso. Estou grato por estar aqui com vocês nessa noite de reunião também. É um privilégio estar aqui com vocês. Já agradeço também ao Alisson, que não está aqui agora, mas que me convidou para fazer isso aí. Então, vamos lá. Ele falou para mim que eu deveria escolher um tema e algo que vem me chamando a atenção desde talvez desde sempre, assim, mas mais quando eu entrei no seminário, foi justamente sobre o sofrimento humano. E no meio disso, então, nas férias de verão do ano passado, eu tive o privilégio de poder estudar um livro do John Klein, é um teólogo luterano australiano, e Wonderfully Made é o nome do livro, e ele discorre sobre a teologia do corpo. Então, a pergunta, digamos assim, norte, a base do nosso estudo é: meu corpo? Minhas regras? E aí eu já chamo vocês aí. Qual é a interpretação ou qual é a visão de vocês sobre o próprio corpo? Ele é nosso? Ele não é nosso? Eu tenho regras para guiar ele? Ou eu ganho as regras? O que vocês gostariam de compartilhar ou falar sobre isso, ou até perguntar, ou enfim. Fiquem à vontade. O que eu Eu sempre lembro do versículo. Pode falar, João. Eu sempre lembro do versículo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. É a primeira ideia que eu sempre tenho na cabeça quando falo de corpo. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E isso você conecta com o corpo, no sentido de, então, para o corpo, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. É isso? Isto. Okay. É mais ou menos o que a Josi falou, assim. O que eu sempre também busquei entender é que, e fui ensinada, né, que na verdade o meu corpo não pertence a mim, mas sim a Deus, né? É Ele quem dirige a vida. E também tem algum versículo que diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então por isso que eu acho que é mais ou menos o que sempre eu ouvi falar e fui ensinada também. Se complementar nos versículos. E era justamente para onde talvez eu ia tentar falar. Alguém mais quer falar sobre isso, gente? Fique à vontade. Pessoal, eu também já vi um pastor falar um pouco sobre isso num estudo uma vez, mais ou menos o que a Luísa falou
do O nosso corpo é templo do Espírito. E era justamente para isso que eu ia apontar de início, assim, para iniciar a nossa conversa. A gente poderia abrir 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. O verso 19 e 20, onde Paulo está falando para eles assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E o Espírito Santo que está em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, nós não somos de nós mesmos. Então a gente se enxerga como um vaso de barro na mão de Deus, o qual ele tomou, no caso assim, do pó da terra, e nos formou do pó da terra, e nos fez do jeito que ele intentou, nos fez, digamos assim, perfeitos. E claro, a gente cai e ele segue. Porque, olha, não, mas espera aí, curioso que Paulo no 20, 1 Coríntios 6, 20, já está apontando para o além da queda, né? Porque vocês foram comprados por preço. Portanto, agora glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, beleza. Deus cria do barro, faz do pó, dá vida onde não há vida. E claro, a gente cai. E aí, para restaurar essa criação que nós somos, ele entrega o filho. E aí está o comprar por um preço que não é ouro e prata, mas é o sangue de Cristo. Então, a primeira pergunta, digamos assim, do tema meu corpo, aí essa foi fácil, né? Acho que a gente tem uma concordância aqui de que não é nosso, mas ao mesmo tempo também é nosso, porque nos foi dado. Então, beleza, Deus é o Criador. O corpo, sim, é dele. E o corpo, sim, é nosso, porque ele nos deu. No sentido de, tá aqui, toma este corpo e vive a vida que eu te dei para viver. E aqui nós estamos, digamos assim, com este corpo que não pertence a nós, mas enquanto a gente vive, ele é nosso. Não, e curiosamente ele vai continuar sendo nosso também na ressurreição, mas daí isso está lá para diante. E agora vem então sobre essa primeira parte. Eu ia passar agora para a segunda pergunta, minhas regras, né? Que daí agora talvez a gente vai começar a problematizar as coisas. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa primeira parte? Fique à vontade. Se não, a segunda parte, minhas regras. E a gente já tem uma dica, talvez, ou a gente tem um ponto de início que foi o comentário da Josiane: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí, vocês concordam com isso? Realmente tudo me é lícito? Quando a gente, olha, eu anotei no bloqueto de notas aqui algumas coisas problemáticas que a gente tem aí na vida para lidar. Por exemplo, questões de sexualidade, de gênero, casamento e divórcio, relação sexual com o mesmo sexo, reprodução artificial, cirurgias cosméticas, pornografia, abuso sexual, prostituição, aborto, eutanásia, malnutrição, superalimentação, obsessão por aparência, desprezo pelo corpo. E aí vem a questão de saúde, né? Cuidar do corpo, exercício físico, sono. A gente tem o ponto que tatuagens também, que o Alisson gostaria de estar aí para chamar esse problema. E aí, quando a gente olha para todos esses problemas que estão acontecendo, estão E aí. tem a questão da mutilação também, que hoje eu vi uma reportagem que muitos jovens nas escolas, né, por sentirem solidão, estão se automutilando, né? Isso é uma questão bem importante até para tratar com os adolescentes. Poxa vida, e é algo que... E a resposta para isso, sabe? O brevemente que eu estudei sobre
trauma até hoje, eu entendo que essas pessoas estão sofrendo, digamos assim, algo que elas querem fazer passar. Digamos assim, a gente não consegue entender porque a gente vai se Qual o juntar com o conceito, Jó, né? A qual o gente vai se... conceito de dor deles, né? Isso que a gente não consegue entender, né? O quanto vale mais ou menos para a pessoa, no caso. De um sentimento, né? Algo negativo que aconteceu na vida, né? E aí tem várias formas e vários caminhos dos não cristãos, né? De agirem em relação ao fato, né? Mas os cristãos também sofrem esse tipo de trauma. Né? Cristãos também se mutilam, cristãos também têm depressão, cristãos também cometem suicídio, cristãos também sofrem, e tanto quanto, ou talvez tanto quanto as outras pessoas, porque eles são humanos quanto os outros humanos. A gente, por exemplo, quando a gente vai olhar de novo para Jó, e ele está lá no profundo da angústia, reclamando com Deus, porque eu, que sou temente, tenho de sofrer isso. Não deveria ser o contrário, uma vez que eu sou crente, eu temo a Deus, eu não deveria estar bem? Se eu sou justo, se eu sou santo, por que eu tenho que sofrer o que eu estou sofrendo? E depois de ele discorrer o livro todo, fazendo perguntas a Deus, no final, Deus questiona ele, onde, ou melhor, quem é esse que sem entendimento quer esconder os meus planos, ou quer... O ponto é, onde que eu quero chegar com isso? Que diante do sofrimento do que as pessoas passam, às vezes a gente realmente não consegue achar resposta. Assim como Jó não teve a resposta que ele queria, mas ele recebeu de Deus mais perguntas. Digamos assim, a resposta para Jó foi: eu sou teu criador. Eu dou a vida, eu tiro, eu curo, eu mato. Eu sou Deus. E aí Jó joga cinza, eu pequei, Senhor. Quem sou eu? E aí Deus restaura a saúde e a vida de Jó. Então, é difícil. Para o sofrimento das pessoas, a gente, digamos assim, não tem como tratar dele, a gente consegue apontar para Cristo. A gente consegue apontar para Cristo. Alguém sobre esse tema, assim, alguém conhece, sei lá, ou passou por isso, de sofrer um trauma a ponto de sentir essa angústia, essa dor tão intensa e não tem resposta. Né? Se a gente questiona, a gente chega, bom, a resposta é o pecado nos faz sofrer. O pecado que os outros fizeram nos machuca, o pecado que a gente comete machuca os outros e todo mundo sofre. E diante do sofrimento, que é fruto do pecado, a gente tem um Senhor Jesus que se encarnou e sofreu toda a nossa dor, e sofreu para pagar por todos os nossos pecados, para que a gente possa ter descanso. Então, para alguém que está profundamente angustiado e não vê esperança, há esperança, há Cristo, há perdão, há alívio. E Jesus falou: venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso para vocês, eu darei alívio. Para mim, o fardo é leve. Então, quando eu olho para os meus sofrimentos e para os sofrimentos de quem me rodeia, penso, eu não tenho força para carregar meu fardo, né? Eu preciso entregar para Cristo.
A gente sempre quer ter força. Mas sobre todas aquelas, digamos assim, sei lá, tatuagem, cirurgia cosmética, casamento. Sexo fora do casamento. Esse é um assunto bem, digamos assim, se eu olho para a juventude, eu não vejo juventude realmente interessada em buscar fazer a vontade de Deus. Como é que vocês enxergam isso? Realmente, hoje em dia, assim, eu acho que também não talvez antigamente era mais, vamos supor, não sei a palavra certa, não sei se é rígida a palavra certa, mas parecia que as pessoas temiam mais a isso. E de uns anos para cá, eu acho que isso tem sido uma coisa que tenha sido deixada de lado, essa preocupação, esse temor, enfim, sobre esse cuidado, né? E aí ficou de fato minhas regras. A sociedade faz, todo mundo faz. Se a cultura mudou, a Bíblia é válida? Se a cultura ao meu redor toda faz isso e isso passou a ser natural, a Bíblia não está ultrapassada? Se sexo antes do casamento é o normal, então bora viver normal? E de fato, não só hoje, eu acho que sempre houve, digamos assim, diversas oportunidades e a cultura sempre foi e voltou. Como disse Salomão, não tem nada de novo debaixo do sol. Quando a gente olha para Roma, da época de Paulo, era tão ou mais depravado que é hoje, só que hoje acontece às escondidas, ou talvez na internet, e na época de Paulo era ao vivo, a cores ali presente. E o ponto é, quando a cultura toda ao teu redor está dizendo que o caminho correto ou que o caminho natural seria esse, afinal de contas, quais são os argumentos que eu ouço? Vocês me confirmem. Mas se tu não conhecer a mina antes de casar, pô, depois não encaixa. Esse é o argumento que eu mais escutei até hoje. Ou argumentos, não, mas tem mina que, no caso, conversando com homens, né? Talvez as mulheres escutem outras coisas. Não, mas tem mina que vai ser legal para tu assistir um Netflix, não para casar. E aí, olhando ou escutando isso, a primeira reação é uma tristeza, digamos assim. E a segunda reação é, ó Deus, aonde está parando o teu povo? Aonde que a gente vai chegar com isso? O ponto é, no momento que você concorda com a cultura ao teu redor, que diz que isso é o normal, você rejeita o teu Deus que te criou, a gente rejeita o Deus que criou a gente, e abraça um ídolo, e este ídolo é a própria cultura. Então, no momento que eu concordo com a cultura, eu prego que isso é o correto, eu chamo Deus de mentiroso, eu me torno um idólatra, eu peco contra ele, mas eu peco no meu corpo, rejeitando assim, ou entristecendo o Espírito Santo que habita no meu corpo. É o templo do Espírito. Então, quando a gente percebe essa problematização,
Pô, onde é que a gente quer chegar com tudo isso? Beleza, o mundo não tá nem aí, tá fazendo sexo antes de casamento, o mundo não tá nem aí, tá fazendo o que quer com o corpo. O mundo não tá nem aí. Mas o cristão, ele tem uma boa vontade para viver. Mas e por que ele vai querer viver essa boa vontade? É para a gente ser melhor que o mundo? Ou é porque Deus foi bom com a gente? E aí, nesse ponto, eu penso que a gente pode abrir Levítico 19. Levítico 19, no verso 2, quando Deus fala o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes. E aqui eu vou colocar a minha tradução e depois eu vou explicar por que essa tradução é difícil de compreender o que Deus está querendo dizer. Ele diz assim: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aqui a gente tem santos sereis. Isso dá a entender que Deus está dizendo para nós: sejam santos, com ponto de exclamação. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. E no momento que eu chego aqui para vocês hoje, essa noite, digo: bom, gente, sexo antes do casamento é errado. E a gente está pecando. Qual que é o ponto com isso? É produzir com essa lei um povo santo? Ou é apontar para isso que Deus está entregando para o povo dele? E agora eu vou explicar esse versículo. Quando Deus está dizendo assim, santos sereis, esse ser aqui, esse verbo, ele é imperfeito no hebraico. Isso significa que Deus está dizendo assim: vocês vão ser santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Deus está dizendo aqui: vocês serão santos, vocês são santos, e vocês continuarão sendo santos, porque eu, o Deus de vocês, sou santo. Por isso, santidade não é algo que eu e você produzimos, mas santidade é algo que Deus entrega para a gente como um presente. E aqui ele está dizendo, diz para toda a congregação dos filhos de Israel, diz para toda a minha igreja: vocês serão santos, porque eu sou santo. E aí vocês perguntam: bom, como é que Deus entrega essa santidade para a gente? Tanto no culto do Antigo Testamento como no culto do Novo Testamento, Deus entrega essa santidade no culto. O povo oferece, leva uma oferta para Deus, parte daquela oferta no culto de Levíticos, parte dos órgãos vitais, aquilo lá, é entregue para Deus, o sangue pertence a Deus, e parte daquela comida é santificada e o povo se alimenta com ela. O povo recebe um alimento santo para eles receberem a santidade de Deus. Então, quando no culto do Antigo Testamento tem Deus entregando de maneira sacrificial a sua santidade para o seu povo como um presente, na refeição, no culto do Novo Testamento a gente tem o próprio Cristo entregando para nós o corpo e o sangue dele, dizendo assim: toma aqui, o meu corpo e o meu sangue, é para o teu perdão. Toma aqui, recebe a minha santidade. Toma aqui, ser santo, porque eu, Yahweh, o Deus de vocês, sou santo. Recebe a minha santidade. Então, quando eu aponto para todas, digamos assim, essas problemáticas que a gente pode viver e sofrer no corpo, por que a gente vai ter um cuidado para lidar com o corpo? Ou por que a gente vai se privar de viver tantas coisas? É porque Deus fez a gente santo. Percebe que a gente começou dizendo que o nosso corpo não é nosso, e de fato, Deus criou. E quem escolheu nascer? Ninguém. Então Deus, como um presente, nos gera e nos cria e nos traz a vida. E a partir daquele momento a gente passa a ser. E quando a gente nem sabia que a gente existia, nossos pais estão lá nos levando ao batismo e Deus está nos lavando dos pecados e nos entregando a sua santidade.
E antes da gente compreender o que nós somos, nossos pais, de novo, estão levando a gente lá para a igreja, a gente está escutando e compreendendo a palavra de Deus. E depois, quando a gente tem consciência, a gente está lá estudando a doutrina de Deus e confirmando a nossa fé na confirmação. E a partir dali, recebendo, final de semana após final de semana, o corpo e o sangue de Jesus Cristo para a nossa santidade, para o nosso corpo. Por isso, Deus está dizendo, diz para todos os filhos de Israel, vocês serão santos. Vocês são santos, porque eu sou santo. Ele é a fonte da santidade e nós somos os receptores. E agora sim, somos templos do Espírito Santo. Agora sim somos tabernáculos santificados. E por isso tudo que a gente faz no corpo é relevante. Porque Deus escolheu eu e você para sermos templos dele. Ele escolheu habitar em nós. Então, isso é um privilégio, ao mesmo tempo é um fardo. Mas é muito mais um privilégio. Um fardo no sentido de a gente cuida com o que a gente faz e como a gente vive. E um privilégio no sentido de ele continua entregando a santidade. Ele continua nos dando perdão. Ele continua dando vida quando a gente, cada dia, tropeça. Alguém gostaria de falar? Espera à vontade, gente. Leozinho chegou. Leozinho, quer problematizar, mano? O povo parece estar com vergonha de falar. Pode falar, mano. Não, eu queria primeiro desejar boa noite para todo mundo aí. Não, eu cheguei agora, né? Tava na aula. Mas é bem isso, assim, bem interessante esse ponto que tocou, né? Tu já deve ter abordado muito mais do tema, né? Sobre que o corpo, ele não é nosso, né? Mas é de Deus, né? Deus que criou. Então, é bem esse ponto. Eu não quero falar, porque daqui a pouco eu posso falar uma heresia. E eu tô no primeiro ano, eu tô passando por essa avaliação, então é melhor deixar pro cara que sabe mais, né? Gurizada do T4 aí. E é isso aí. Tem algum tema, Léo, que quer trazer aí? O pessoal queria falar de tatuagem aí. Tá certo ou tá errado? O que você acha? Cara, eu acho que quem tem tatuagem, cara... Acho que quem tem tatuagem... Ah, cara, é brabo. Não, é sério, pode falar. É que eu vou ter que atender aqui, alguém tá batendo na minha porta, então... Ah, tá. Então você tá fugindo da raia. Aham. Tá bom. Ah, tá. Legal. E aí, gente? Deixa eu lembrar. A Josiane falou sobre o povo que estava, digamos assim, se machucando, né? E, de fato, esse é um ponto que eu não teria como trazer uma resposta melhor do que a gente pode aprender estudando sobre trauma. Pessoas que sofrem trauma sofrem uma angústia tão grande que elas sentem parece que essa necessidade de fazer sangrar o corpo no sentido de liberar a dor que elas sentem. Então, muito pouco se sabe de trauma, mas tem gente trabalhando pela vida toda aí para tentar ajudar essas pessoas. E claro que, como um cristão, a gente vai acolher, cuidar dessas pessoas e apontar para a esperança que é em Cristo e talvez conduzir de alguma maneira para uma terapia que possa ajudar a lidar com o trauma. Uma terapia não só cognitiva, mas que trata com o sistema límbico do nosso cérebro, que é a parte das emoções, porque um trauma ele fica armazenado nas emoções, ele fica armazenado digamos assim, no sistema nervoso das pessoas. Então, é algo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Luiz E ia também a falar, né? dependência de medicamentos, né? Às vezes as pessoas, como eu sou da área da farmácia, né? Muitas pessoas acham que os medicamentos vão ser a fuga de algum trauma, algum episódio, né?
E aí, assim, Uhum. eu sou, tipo, eu sempre quando eu posso, eu dou uma orientada, assim, né? Ah, quem sabe você busca atividades que lhe deem prazer, façam, Uhum. né, atividades, né, que sejam benéficas para o corpo, assim, atividade física, atividade, né, que às De vezes fato. assistir até o Netflix, né? E às vezes, assim, a gente faz atendimentos na praça, né? E, assim, a questão, às vezes, das pessoas nem querer sair de casa, tipo, a gente faz uma atividade para disponibilizar saúde para as pessoas. Aí o senhor chegou a me falar, ele falou assim, nossa, eu já fazia 40 dias que eu não saía nem para ver a luz do sol em casa. Olha Aí só. imagina assim, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que tem dificuldade de se expressar, e aí assim, aí tu como cristão, como tu vai orientar uma pessoa assim, né? E aí nisso que eu sempre trago, assim, quando eu falo de saúde mental, é só para Uhum. problematizar entre nós cristãos, né? Sim. Para pensar que, assim, que às vezes fica meio batido, assim, né? Porque eu gosto desse tema, assim, né? E é uma coisa, assim, que quando chega até mim, assim, ó, eu procuro tentar levar a melhor palavra, a melhor expressão para a pessoa, sabe? Porque se a pessoa chegou até a ti, é algum motivo, assim, Deus mandou, é o Espírito Santo, né, que tá agindo, né? E se eu chegar com aquele caso e não puder resolver, eu vou achar alguma estratégia, alguma forma de resolver aquilo, sabe? E aí por isso que eu sempre problematizo a questão da saúde mental, né? Porque às vezes a gente até mesmo na igreja, assim, a gente vê que tem várias pessoas que têm depressão, que têm angústia, que têm ansiedade, né? E assim, é uma forma de eu tentar problematizar com todos, né, assim, para chamar a atenção dessa questão, assim, né? Da gente observar mais as pessoas ao nosso redor sobre isso. De fato. Como cristãos, a gente consegue acolher e com falhas, né? Porque a gente ama com falhas. Então a gente consegue acolher até um certo ponto, apontar para uma esperança, para um fim do sofrimento, ou para aquele que sofre nosso sofrimento, nosso lugar, se junta a nós no nosso sofrimento e, e apontar para essa esperança. E de novo, a teologia ela trata talvez das questões mais profundas do ser humano, mas às vezes ela não tem o finesse, assim, ela não tem o tato para saber lidar com alguém que está passando por uma depressão, para alguém que está passando por um trauma. Então é uma coisa que a teologia tem muito que aprender com as disciplinas de psicologia e todas as outras, a medicina e tudo que a gente puder colocar de agregar, né? Agregar nesse ponto. Então, muito bacana. Realmente é uma preocupação que a gente tem e a gente mal sabe lidar. Você ia Uma falar questão também que antes? eu gostei que tu trouxe, só para complementar, eu gostei que tu trouxe vários temas relacionados ao corpo, assim, até me surpreendeu, porque normalmente, assim, me surpreendi, porque no caso, assim, são poucos, quando a gente fala de corpo, assim, normalmente a gente fala sobre a teologia só, e não fala especificamente sobre as coisas que acontecem na nossa rotina, por exemplo, os jovens, trouxe até questões que eu nem tinha pensado sobre cirurgias, né, estéticas, coisas que não passou batido, assim, para mim, Uhum, né, já que eu tô dessa área, assim, né, uhum, e o pessoal gosta muito de um silicone, de uma coisinha assim uhum, diferente. uhum. E aí vai saber o quê, né? Tipo, isso é interessante. Acho que a gente podia conversar mais sobre isso também, né? Porque acho De que é legal, fato, assim. de fato. E nesse ponto, quando a gente pensa numa cirurgia cosmética, a reflexão não tem como eu ser categórico aqui e dizer é certo ou é errado. Eu não sei se é certo ou se é errado. Agora, o que eu consigo fazer é olhar para isso e questionar qual é a motivação da cirurgia cosmética. Ora, qual é a motivação de alguém, de uma mulher, colocar silicone? Eu só consigo pensar em silicone, mas sei lá, qualquer outra cirurgia cosmética que existe, sei lá, botar botox e fazer alguma coisa no rosto, ou sei lá, deixa eu pensar os homens, o que os homens fazem? Eu nem sei o que os homens fazem. Rinoplastia, alguns homens já vi, do Que é rino... nariz. Ah, tipo, quando a gente pensa, qual que é a motivação disso? É uma não aceitação do corpo? Ou é alguém que já é naturalmente tem uma beleza que Deus deu e não aceitou essa beleza? Ou é alguém que está colocando um silicone para ser mais atraente e causar reações diferentes
Então, ou é alguém que talvez teve que tirar uma mama por um câncer e gostaria de colocar ali um preenchimento para ficar o mais natural possível. Então, quando a gente pensa em todas essas coisas, bom, o que está levando alguém a fazer uma cirurgia cosmética? E aí que a gente chega no dodói da questão, porque, bom, eu não sondo o coração de ninguém, mas Deus sonda e ele vai estar ciente naquele momento se você está. Vou dar um exemplo de ir para academia, né? Se você está indo para academia e tomando as coisinhas lá, para você ficar fortão, ficar gigantão lá e se aparecer mais, ou enfim, ou a mulher colocando silicone para chamar mais atenção, para ser mais desejada, para suprir os desejos do seu ego, ou então, sei lá, e aí vai tá o desejo do coração da pessoa que vai ser normalmente. Eu suspeito, né? De novo, eu não sou do coração, que suspeito que normalmente vai ser uma vaidade. Olha, uma vaidade de querer se aparecer mais, de querer se achar mais que os outros, de querer, olha, não, eu não aceito meu corpo do jeito que tá, eu quero mudar aqui, eu quero. Porque eu tenho um padrão que eu vejo no Instagram, e o padrão do Instagram me mostra que eu não tô sabe, que eu sou abaixo do padrão. E a pessoa tá lá, às vezes, para baixo, né? A gente vai dizer como, às vezes ela tá. Ah, minha autoestima tá baixa, porque ela quer suprir isso aí. E aí, bom, depois que ela colocar o silicone, qual vai ser a próxima mudança? Porque a partir do momento que você não aceita o corpo da maneira que ele é, até onde isso vai chegar? A gente é imperfeito. A gente continua pecando, o corpo continua padecendo. Se a gente quiser mudar tudo que a gente não gosta dele, ora, essa mudança só virá na ressurreição dos mortos. Aqui no mundo a gente continua padecendo. E nossos corpos continuam desfalecendo e ficando doentes, perdendo saúde, perdendo beleza física. E é curioso, porque daí nessas horas, os apóstolos vão aconselhar lá no Novo Testamento que a beleza de vocês não seja pérolas, ouro, coisas preciosas, vestidos caros e tranças de cabelo, mas que seja uma beleza interior que não gasta. Então, cirurgia cosmética tá certo ou tá errado? Ora, cada um sonde o seu próprio coração e aí vai saber, vai ter o norte, se tá fazendo a coisa certa ou a coisa errada. E é mais ou menos nessa mesma linha que eu diria para tatuagem. Tatuagem certa ou errada? Ora, eu não vou ser categórico e dizer se tá certo ou tá errado. Eu não sei. E até tem uma página no Instagram que é interessante, acho que já, o pessoal já comentou aqui, que é o Sustentado por Deus. Eles colocaram uma publicação esses dias, né, sobre isso, né? E é interessante que eles falam assim sobre a tatuagem, né? Claro que ali naquele momento eu brinquei, né? Mas que, assim, como tu falou, o cuidado, por que eu estou fazendo a tatuagem, né? Qual o motivo de eu estar fazendo isso? E também sempre lembrando que aquilo é uma marca que vai ficar no teu corpo depois, né? Então, tu tem que pensar para que aquilo não fira a tua consciência e que aquilo também não seja um escândalo para alguém, né? Não se torne algo, né? Eu não sei se também daqui a pouco eu tô mudando o caminho aqui vamos dizer, do contexto do meu corpo, né, que tu estava falando, mas eu acho que nesse sentido, assim, né? Será que, por exemplo, a tatuagem que eu estou fazendo, ela vai realmente escandalizar alguém, né? Não é errado fazer tatuagem, óbvio que não, mas tem que ter esse cuidado. Você tá dizendo então, Léo, que não é errado fazer tatuagem? Não é errado, né? Não é errado, porque senão eu já pensei em fazer tatuagem, né? Mas aí eu venho o medo da agulha e vem também o medo de daqui a pouco escandalizar alguém, né? Então você tá dizendo que não é errado, Léo. Agora, se eu penso, eu tô pegando uma agulha, colocando a tinta no meu corpo, de certa forma isso tá furando a minha pele, tá me machucando e tá sangrando. Isso é errado ou não é errado?
Bom, É difícil, né? É difícil, É. né? Aham. É, Leozinho, o bagulho é mais tenso. Não, por isso que nessas horas não é legal ser categórico, porque a gente não sabe até que ponto que é ou não é pecado, uhum. entendeu? Bom, bom, Assim, bom. ó, o que eu acho, tá? De novo, eu não sou Deus. O que eu acho que Sim, é sim, sim. pecado, eu acho que é. Mas é o que eu acho. E, curiosamente, eu posso mudar de ideia em algum momento. E, sei lá, Mesmo se tu mas tatuar uma rosa de Lutero no teu braço, na tua perna? eu não preciso. Pois é, eu posso colocar na minha parede, eu não preciso colocar na minha pele. Colocar na parede não vai me fazer sangrar. Digamos assim, até. Nossa. é- não, é curioso, foi boa essa pergunta da Roger Não, não, Lutero. bom. Pois é, porque eu já vi mais gente falando disso, né? Sobre Rosa de Lutero, ou até mesmo o peixe, né? E eu não sei quem é que foi agora, mas não vem ao caso, mas que tinha feito uma tatuagem do peixe Uhum. aqui no pulso. E aquilo veio a uma pessoa na parada do ônibus perguntar sobre o que é, né? E aí foi meio que uma forma de não Testemunho. de testemunho. Isso, de Foi a esposa do testemunho. pastor Davi, eu acho. Sim. Esqueci o nome dela. Eu acho que talvez seja, eu não chego a lembrar. Sim, e olha Mas que que curioso, isso é um bom resultado. Então quando de novo, eu volto para intenção do coração. Se você fazer um peixe, uma roda de Lutero aqui no punho ou em algum lugar visível, e tu vai saber, olha, eu vou fazer uma cruz na minha mão. Meu irmão tem uma cruz na mão aqui. Porque assim, isso pode servir de testemunho. E claro que pode. Então, qual que é a intenção do coração de eu fazer essa tatuagem? De eu realmente mostrar para o mundo, olha aqui, ó, eu gravei no meu coração, na minha pele, algo que é extremamente relevante para minha vida. E aquilo ali vai servir de testemunho para outras pessoas. Então, tipo, é pecado ou não é? Não sei, cara, vai lá e faz, tá ligado? Se é, tu faz, perdão, Deus, eu tô tatuando aqui no meu braço, sei lá, Jesus Cristo, né? Então, tipo, o que eu acho, de novo, o que eu acho é que eu não gostaria de fazer isso, mas quem vai fazer, cara, de novo, reflete, assim, ó, ora, reflete no coração, por que eu tô fazendo? Se eu vou encher um monte de caveira no meu braço aqui, velho, fazer aqui o braço inteiro, fechar, né? É o que eu escuto, né? Eu vou fechar meu braço aqui, tal, quero fazer isso aqui, tal. Por quê? Porque é legal. Porque aí vai. Porque daí, sei lá, vai aparecer mais legal, meu braço vai ficar mais interessante. Aí vai passar 5 anos, o cara vai olhar, poxa vida, o que eu fiz com o meu braço, mano? Meu braço era mó legal, agora tá cheio de caveira aqui. Aí Pois é. vai naquilo que tu falou, né? Será que. Por que eu tô fazendo a tatuagem, né? Hã? Mas eu vou parar de falar, porque daqui a pouco, amanhã, o Linden tá batendo a minha porta aqui e já me convidando para mim retirar. Não, que isso, é zoeira. É bom isso aí. A gente vai construindo ideia e vai mudando Sim, também sim, de sim. ideia. É isso aí. Uma coisa que é legal, assim, a gente aprender que muitas vezes é no debate que a gente consegue aprender muitas coisas, né? É isso aí. Que em muita, vamos dizer, não opinião, mas muitas curiosidades que a gente tem, elas são esclarecidas com o debate, né? Quando a gente, uma vez, de vez em quando, está vamos dizer, numa palestra, podemos dizer assim, a gente fica com algumas dúvidas, fica com receio de perguntar, né? Mas é legal quando é um debate, quando é um bate-papo, e a gente pode estar tendo essa interação, né? Fala, Luiz. O que eu ia falar é, se tu fez a tatuagem, tu vai te arrepender um dia, porque pecado é arrependimento. Se tu peca, tu te arrepende. Se tu te arrepender daquilo que tu fez ali, aí eu consideraria pecados. Se não, como você falou, uma cruz, um peixe, um símbolo que mostra ao outro que é um símbolo, que um testemunho, né? Ele é diferente que um símbolo de caveira, que você comentou. Então, isso já são coisas que depois de uns anos você vai se arrepender ou você vai manter, entendeu? Porque o Sim, arrependimento... e tem a questão assim, tipo, quanto é novo, tu faz e tu vai sempre fazendo manutenção, né, ao longo dos anos. E quando tu ser velho, chegar nos
sei lá, 60 até 80 anos, tu não vai conseguir mais fazer manutenção porque a tua pele não aceita mais isso. Tem essa questão ainda, né? Sim. Tem as questões. E aí que tá o ponto. Com o tempo, isso começa a dar problema de saúde, né? Começa a dar. Eu não sei, né? Porque eu não fiz e não fiquei velho com tatuagem, mas se você tá dizendo. Então, são várias. Outra coisa que eu pensei outro dia, né? Quando meu irmão fez a cruz na mão, eu pensei assim, cara, você talvez não vai ser bem-vindo em algum país do Oriente Médio onde eles estão perseguindo e matando cristãos. Você vai querer ir pra lá com essa tatuagem na mão? E ele falou assim, boa, não tinha pensado nisso, né? Então, eu posso usar uma cruz numa corrente, no peito. Eu posso usar uma camiseta com um versículo cristão. Eu posso dar testemunho bíblico amando o meu próximo. Eu posso ser cristão em cada instante da minha vida. Nas ações, né, no dia a dia. Você pode ser cristão trocando a fralda do teu filho pequeno, tá ligado? Lutero vai falar isso aí. Então, de novo, eu vou voltar para aquilo que eu falei lá no meio, na verdade. Eu disse, qual é a motivação de fazer isso? E aí, Kleinig, nesse livro, Wonderfully Made, ele comenta que, normalmente, ele é um senhorzinho de, sei lá, uns 80 anos, que foi pastor a vida inteira, e ele fala, normalmente isso nasce de uma não aceitação do corpo como ele é. Eu vou fazer o corpo melhor. Eu acho que Deus não fez do jeito certo. Isso é uma suposição. Eu não estou falando que todo mundo que fez tatuagem pensou isso. Mas que haja reflexão e oração antes de fazer uma coisa dessa. E, de novo, eu não sei se é pecado ou não. Tá? Eu não sei. Tá? Eu não sei. Minhas mãos estão limpas lá. E várias coisas. O que mais que a gente falou aqui? Reprodução artificial. Bom, eu não sei o que falar sobre isso também. Homossexualidade. Bom. Pornografia. Abuso sexual. Prostituição. Aborto, eutanásia. Na questão de inseminação artificial, o que a igreja... tu chegou a ver a definição da igreja sobre essa questão? Porque às vezes as pessoas querem muito ter filhos e aí recorrem, né, aos recursos genéticos, né, para poder ter a inseminação, né, que no caso é in vitro, né? E daí não tem essa questão, né? Eu lembro que tinha um pastor que falava, o pastor Nerbas, acho que é o filho do pastor Nerbas, que eu não lembro o nome dele agora. Uhum. E eu lembro que ele sempre batia nessa questão, foi logo no início, sim, acho que do anos... já faz muito tempo. E aí eu lembro que acho que ele sempre, acho que a igreja se posicionava contra, eu acho, não lembro bem agora essa questão. Porque às vezes tem muitas pessoas que, por exemplo, querem ter filhos e aí tem que recorrer a essa inseminação para, por exemplo, ter um filho. Ou, assim, ou a idade avançada, ou... né? Aí eu queria saber se tem alguma posição sobre isso. Eu escrevo abaixo do Nerbas e digo... na verdade, eu vou ficar em cima do muro e vou dizer, eu não sei, de novo, eu não sei se é pecado, se não é, mas vale a reflexão. E esse ponto vale a necessidade de eu continuar estudando, porque eu não sei o que dizer sobre isso, sobre inseminação artificial. A gente faz um estudo sobre isso depois. O que um pastor, um tempo atrás, numa sumário comentou, meio por cima, assim, é que a gente, pelo menos, pensaria um pouco sobre isso, é que talvez Deus usasse os cientistas que descobriram essa forma de reproduzir o ser humano, né, para isso, né? O Deus usou os cientistas com inteligência para reproduzir dessa forma, né? Porque sendo o ser humano ou até mesmo nos animais a gente também usa isso, né? Muitas vezes até para deixar de não ser extinto, né? Enfim, eu vejo nessa maneira, assim, porque tem gente que realmente tem o sonho, eu conheço pessoas que realmente têm o sonho de ter filhos e muitas vezes não conseguem, mesmo tentando fazer a inseminação artificial. Mas teve gente que eu conheço que já conseguiu.
E eu acho que isso é uma bênção, assim. Eu vejo que realmente Deus capacita os cientistas deles terem descobrido essa forma de reprodução, né? E de fato, se a gente for pensar nessa linha, seria a mesma coisa do que rejeitar um tratamento para câncer, por exemplo. O cientista descobriu lá um tratamento que é para câncer, e se você tratar, você às vezes consegue viver mais 10 anos da tua vida lá, tranquilamente, mas não, peraí, sabe? Então, é bacana essa visão, realmente faz sentido. Faz sentido, mas, de novo, certamente que eu preciso estudar muito dessa parte antes de ter alguma opinião. Eu não tenho, realmente não tenho opinião formada sobre esse ponto. Porque até, assim, né, seguindo nessa mesma linha, talvez, então, se a gente descobrisse que tem, é que nem tu falou do câncer, né? Tanto câncer como qualquer outra coisa, hérnia ou, sei lá, algum problema de saúde que tu tem e tu precisa fazer alguma cirurgia, vamos supor, apêndice. Esses dias eu tive um conhecido meu que teve que fazer a cirurgia da apêndice, senão estoura e muitas vezes a pessoa morre, né? Morre. Então, eu acho que é uma forma também, né? A gente, às vezes, pede que os médicos capacitem, né? Estejam preparados para fazer a cirurgia de alguém especial que cuide naquele momento, né? Então, eles também estudaram para isso e é uma forma de cuidar da vida, né? Eu acho que entra nisso também. Eu tenho o sonho de ser veterinária. E eu vejo assim, eu sempre peço, Deus, me usa para que eu cuide da tua criação, de forma sendo veterinária, cuidando dos animais, né? Com todos os recursos possíveis, né? Sim, e eu vejo isso também tanto nos seres humanos, né? Com Em certeza. todas as áreas. Com certeza. Não, faz total sentido. É coerente e realmente, então, acho que é por aí a reflexão. E eu não sei até que horas que a gente poderia ir. O ponto é, quando a gente começou a conversar, eu falei sobre a motivação do porquê a gente está falando da teologia do corpo, ou por que cuidar do corpo, ou onde a gente quer chegar com tudo isso. E aí eu disse, o ponto não é chegar ou produzir em nós uma santidade elevada, ou né, ser piedoso, sabe? O ponto é, Deus, tudo, vamos assim, ó, a coisa mais importante de tudo isso que a gente está falando é o seguinte, tudo começa no Monte Sinai, quando Deus chega para Moisés e fala, olha, constrói para mim um tabernáculo. E Moisés constrói. A glória de Deus desce do Sinai e habita no tabernáculo. Deus habita no meio do povo num tabernáculo feito por mãos humanas. A glória de Deus permanece junto do seu povo no templo, na Arca da Aliança. A glória de Deus está ali. Deus está habitando com o seu povo. Chega Cristo no Novo Testamento e ele fala assim, derrubem este templo e eu reerguerei ele em 3 dias. Derrubem este tabernáculo e eu reerguerei em 3 dias. E aí João diz lá, ele está falando do tabernáculo do próprio corpo. Em João, a gente lê, e ele tabernaculou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ou seja, Deus habita num tabernáculo no Antigo Testamento, chega no Novo Testamento, ele continua habitando no tabernáculo, que é o corpo de Cristo, e esse tabernáculo é derrubado e é reerguido no 3º dia, que é a ressurreição dos mortos. E a partir daí, Deus diz para os discípulos dele, olha só, vocês fiquem aqui porque vocês vão receber o meu Espírito. Vocês vão ser tabernáculos. E agora, a partir do Pentecostes, o ser humano é um receptor, é um tabernáculo móvel de Deus no mundo. Então, assim como Deus habitou no meio do seu povo no tabernáculo no Antigo Testamento,
e ele habitou no corpo de Cristo, e depois de Cristo haver ressuscitado, ele agora habita nos nossos corpos. Quem nós somos? Nós somos tabernáculos santos de Deus. Nós somos templos de Deus. E quem nós somos? Somos aqueles de quem Deus olha para nós e diz assim, vocês vão ser santos, porque eu sou santo. Então, toma aqui minha santidade, recebe o meu batismo. Toma aqui minha santidade, recebe o meu corpo e o meu sangue para você continuar a ser santo no meu mundo. Para você levar a minha santidade para o mundo, para você levar o meu amor para o mundo. Então, o ponto-chave, ou a coisa mais importante de tudo isso que a gente falou da teologia do corpo, é isso. Tudo o que nós fazemos aqui no mundo, com este corpo que nós temos, é relevante, é importante, porque nós somos estes templos do Espírito Santo, nós somos tabernáculos de Deus no meio do mundo. E assim como Cristo não ressuscitou só de espírito, mas ele ressuscitou de corpo, assim esses nossos corpos vão ressuscitar. Por isso que a gente cuida deles, porque não serão outros corpos que vão ressuscitar, são esses mesmos. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos e falou, olha aqui a marca dos pregos na minha mão, coloca aqui o teu dedo na minha lateral, percebe que sou eu mesmo. E eles estavam tão maravilhados com aquilo que eles não criam naquilo. E ele falou ainda, tem aí alguma coisa para comer? Tipo assim, passa para cá aí, o que tem aí, porque sou eu mesmo. Eu tô aqui de corpo e espírito, sou eu. Então, assim como Cristo ressuscitou com o corpo que ele tinha, mas agora glorificado, assim esses nossos corpos, que nós vivemos nele agora mesmo, eles vão ressuscitados mortos, possivelmente também com marcas, não sei quais marcas, talvez marcas das perseguições que a gente sofre, mas para nunca mais morrer, glorificados. Então, nós já somos tabernáculos santos de Deus, que continuamos recebendo a santidade do próprio Deus. Mas nós haveremos de ser corpos gloriosos como o corpo de Cristo. Afinal de contas, ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro fruto de uma grande colheita. Ele é a imagem e semelhança de Adão e Eva. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança do próprio Cristo, que é Deus. Então, nós, em Cristo, recebemos de novo a perfeição. E, ou seja, nesse mundo a gente continua padecendo, sofrendo e tendo doenças e todas as coisas que a gente pode citar aqui. Mas são precisamente esses corpos que nós temos hoje, que vão ressuscitar gloriosos para viver com Cristo e com todos os cristãos do mundo no novo céu e nova terra. Então, a esperança final do cristão não é morrer e ir para o céu, não. A esperança final do cristão é ressuscitar dos mortos com estes corpos e viver com os irmãos para sempre. Sem mais sofrimento, sem mais câncer, sem mais doença, sem mais pandemia, sem mais, sei lá, dengue, sem nada, gente. Só alegria. E, bom, aí começa a parte que a gente não sonda, né? Nenhum coração jamais sondou o que Deus tem preparado para nós, mas que vai ser maravilhoso. Então, por que cuidar do corpo? Ora, são esses corpos que Deus santificou, são esses corpos que vão ressuscitar. E são esses corpos que estão aqui no meio do mundo, levando o amor para aquele meu vizinho que não conhece Cristo, para aquele meu amigo que não conhece Jesus, para qualquer pessoa, para aquele meu inimigo que me odeia. E aí Jesus vai estar lá dizendo, orem por aqueles que perseguem vocês. Então, eu sou este tabernáculo que carrego Deus para o mundo enquanto eu aqui estou. Este é o privilégio do cristão, levar amor para o mundo enquanto ele vive.
Comentários, gente? Fiquem à vontade. A pergunta que não quero calar agora, o aborto. É Eu ou achei, é? eu achei que a gente que ia ser uma coisa, digamos assim. Olha, eu suspeitei que esse seria um ponto que ninguém ia querer tratar por tipo, unanimidades, digamos assim. Não há uma unanimidade que aborto não se faz, digamos assim, que é matar um ser humano. Esse é o ponto. Digamos assim, a gente não vai entrar no mérito de por que ou como aconteceu a concepção da criança, mas o que eu consigo observar é o seguinte: normalmente, o aborto é um pecado para tratar outro pecado. Houve um primeiro pecado, seja ele o quê? Seja ele um abuso sexual, né, que aconteceu e uma mulher engravida. Seja ele dois jovens que queriam se divertir e fizeram um filho e não são casados. Seja ele um adultério que resultou numa gravidez, seja qualquer, e não importa como, tá, talvez não é essa a palavra que não importa. Sim, é relevante. O ponto é que realmente não importa como aquela criança foi gerada. O ponto é que matar um ser humano é tirar a vida. E a gente está se colocando no lugar de Deus, falando assim: não, peraí, este ser humano não deve viver. Vou tirar a vida dele. Vamos fazer um aborto. Então, é terrível de pensar. Sim, e seja qual o tempo de vida desse ser humano, né? Porque tem muito hoje em dia bater na tecla, de tal tempo a tal tempo é que realmente tem vida. Uhum. Olha só que curioso. Salmo 139, gente. Diz Davi, no caso Cristo, pela boca de Davi, está dizendo assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, quando cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, caraca, os planos de Deus, a vida inteira desse indivíduo está descrita, está tudo planejado, a vida toda dele. Quando ele nem tinha forma, a substância é informe. E ali está o ser humano dizendo: não é homem, não é ser humano, vamos tirar fora. Não, gente, isso é horrível, isso é terrível. Quando o mundo diz que isso é certo e está apontando para lá, você aponta para não, é uma vida. O caminho é aquele. Deus me mostrou o caminho e Ele mostrou o caminho da vida. Então, o cristão, ele, independente da situação, ele vai defender a vida, porque foi para a vida que Cristo padeceu e ressuscitou. Não foi para a morte, foi para a vida. Sim, até porque é bem difícil ser cristão assim nos dias de hoje, por todos os motivos, assim. Sim, a gente vai ressuscitar com as marcas. Assim, essa questão do aborto mesmo, eu já entrei em debate em sala de aula, assim, com colegas por causa disso, né? E é bem complicado, assim, tu tenta falar, tu tenta dar a tua opinião, o que tu acredita, mas aí vem toda uma tropa, assim, não é isso, tu tá errado, é isso, sabe? É bem complicado, assim, porque normalmente a pessoa não vai mudar de ideia. ideia. Então, mas é bem difícil tentar defender uma coisa. Às vezes eu até nem me meto mais em discussão para não ter risco de me estressar. Às vezes eu penso, mas é uma forma de testemunho, né? De fato.
é bem complicado, assim, mas é que nem tu falou, é questão de defender a vida, né? Uhum. E mesmo quando a gente sabe que o debate estará perdido, no que eu vou dizer, né, não é um conselho assim, nossa, siga o meu conselho, mas o que eu normalmente faço é eu oro por essas pessoas. Eu penso, ó Deus, tem compaixão e misericórdia delas, e se for da tua vontade, abre o coração delas para que elas percebam essa maldade, para que elas possam mudar. Então, sim, uma espécie de falar de Cristo, falar da vontade de Deus, sem atacar, beleza. Um testemunho, beleza. Não aceitou? Oração. Oração. O que eu tinha pensado falar do aborto, que agora eu esqueci? Bom, esqueci, né? Faz parte. Tinha pensado em alguma coisa. Agora foi. Bom, tranquilo, gente. É. Tranquilo, gente. Acho que é por aí, né? Como é que vocês faziam o fechamento da reunião, uma oração? Eu não sei se alguém quer levantar mais algum assunto polêmico. Aproveite. Eu comentei lá no grupo do Mais Sumário, né? Como eu sou da área da saúde, eu tenho muitos colegas que são homossexuais, né? E isso me angustia de muitas formas, assim, né? Questão de fé, questão de pecado. Claro, não que o meu pecado seja diferente do deles, né? Porque todos nós somos pecadores, né? Mas essa questão de lidar, assim, com a situação em si, de ver que eles estão pecando visivelmente e tentar, assim, não que eu vá mudar, assim, né? Deixar que o Espírito Santo haja no coração deles, né? Mas, assim, de alguma forma que eu possa contribuir, né? Nesse sentido de ser um veículo, né, do Espírito Santo para alertar eles, assim, né, porque eu fico, assim, muito angustiada quando eu vejo, assim, uma pessoa, a gente está numa reunião como essa, no Meet, né, e a gente está discutindo sobre projetos sobre saúde e tu vê, assim, que as pessoas, né, assim, uma coisa que, assim, eu queria que tu me desse uma palavra, alguma coisa, assim, de como agir com esse tipo de pessoas, assim, esses pecadores, né, como a gente, né, como todos nós, né, mas de uma forma visível. O que tu acha sobre isso? Um caminho de lidar com eles e, na verdade, com todas as pessoas do mundo, que nem você disse, todos pecam, é uma recepção, uma aceitação dessa pessoa como um amigo pela qual você zela, você se importa e você vai usar a compaixão de Jesus Cristo para lidar com ela. Então, a angústia no coração está ali porque a gente sabe que eles estão pecando sem arrependimento. A aversão a essa pessoa não vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. A gente vai deixar a gente vai perder a oportunidade, talvez, de dar o bom testemunho. Então, talvez uma abordagem seria você demonstrar carinho e amor por ela, independente da fé dela. Você amar ela verdadeiramente. E a partir daí, a partir do momento que ela se sentir e reconhecer eu sou verdadeiramente amado, o coração dela vai dizer, por que essa pessoa me ama? Por que a Josiane me ama? Por que ela está se importando comigo? Qual que é o ponto disso tudo? E se ela chegar e pedir para você, Josiane, por que você está me amando e está se importando comigo? Aí você vai dizer, porque eu sou amado e porque eu te... E esse é o ponto. Porque eu sou amado por um Salvador que me perdoou todos os pecados. E eu estou aqui, do fundo do coração, querendo te mostrar, olha só, você vive dessa maneira. Isso, se não houver arrependimento, te conduz para o inferno. Eu não estou preocupado com o que tu parece ser. Eu estou preocupado com a tua salvação eterna.
E eu acho que isso é um processo que vai levar, não sei, né? O Espírito Santo sabe quanto vai levar, mas certamente que não é algo que acontece da noite para o dia. Mas é aquela mesma maneira do cristão viver, em amor, independente da pessoa que seja, sabe? Em amor dentro da tua família, com teus amigos, com a igreja e até com o teu inimigo, com o teu colega de trabalho, com todo mundo. Até o ponto que ela questiona por que essa pessoa me ama, qual que é o motivo, e fazer, o motivo é Cristo. Eu sou amado, eu sou perdoado de todos os pecados, eu quero que você conheça esse Cristo, seja perdoado e a gente viva a vida eterna junto no novo céu e nova terra, com os corpos ressurretos, que eu estava falando agora há pouco. Então, o porquê de tudo é Cristo, é a vida eterna. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o porquê de tudo que a gente faz aqui na Terra. Se a gente não for viver em amor, por que a gente vai viver então? Se a gente não for para levar Cristo, qual é a moral de ter sido feito filho de Deus? Sabe? Então, a abordagem é o amor. O caminho é Cristo. É o único. Não tem outro. E como isso se dá? Bom, aí Deus é maravilhoso, ele usa a multiplicidade de dons e maneiras de ser que cada pessoa tem para usar as suas características e servir o mundo da melhor maneira ou da maneira que melhor consegue com o que nós recebemos de Deus. Sim, e tem a questão, né, de tudo que tu falou, de tratar a pessoa da mesma forma que tu trata qualquer outra pessoa. Vamos supor, seja ela homossexual, enfim, e seja até, às vezes, uma pessoa mais humilde, né? Eu acho que tem muito isso também, né? E com o tempo a gente também vai aprendendo isso, porque eu também penso assim que anos atrás eu era muito militante, sabe? Com a questão do homossexualismo. De lutar contra. Sim. Uhum. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, fui olhando os outros, fui aprendendo com outras pessoas, né? E fui vendo que isso não é uma prioridade, não sei a palavra certa, mas não é isso que importa, né? Militar contra. O que tu vai levar disso? Muitas vezes tu leva ódio, porque tu tá falando contra ela, né? Uhum. Tu acaba sendo odiada, né? E daí, assim, fui aprendendo, né? E hoje em dia, assim, eu vejo o quanto eu amadureci nisso. E realmente é bom porque acaba tendo frutos bons com isso também. E eu sei que agora eu entrei numa instituição federal, no KVG, fazendo curso de agropecuária, e eu tenho uma conhecida minha que ela eu não sei agora a sexualidade dela, mas enfim. Tá tudo bagunçado isso aí, né? Realmente. Não tem como entender. Eu também não entendo. Mas enfim, aí então, e ela conta assim que ela tem, que ela foi numa igreja lá e trataram ela de maneira diferente, tudo. E aí ela logo disse assim: "Mas tu é crente, né?" E eu digo: "Sim, eu vou na igreja luterana e tudo. Mas tu me trata diferente, sei lá, não me trata que nem aquela outra pessoa lá que me levou na igreja, sabe?" E eu fiquei tipo, eu parei por um segundo, eu pensei, como assim? Por que ela tá me falando isso, sabe? Esse é o ponto. E eu fiquei assim, eu fiquei pasma na hora, sabe? Eu não sabia como responder ela, sabe? E simplesmente fui levando assim, não fiquei me exaltando por isso, mas realmente eu parei que nem tu estava falando, né, sobre o amor, né? E tem muito assim, como Cristo nos amou, a gente também deve amar o próximo, né? Seja como ele for. É o caminho. E foi muito bom, assim, o resultado de tu tratar de maneira igual os outros, né? Acolher, principalmente isso também. Mesmo que não seja certo, né? Acho que tem isso também. E nem sempre vai ter resultado. Tem a questão de apoiar e ser isso também, né? Tu
Tu não É. pode, não precisa apoiar para tá junto. Eu não sei agora a palavra Muito ao certa. contrário, né? Você não vai abraçar essa causa. Não, nunca. Você tem a lei de Deus te condenando essa prática. Então, beleza, condena a prática e por fim, condena a pessoa se não houver o arrependimento. Mas a maneira de tu viver com ela é pelo amor. É isso aí. Ame o pecador. Afinal, nós somos pecadores e somos amados. Estamos sendo amados e estamos ali. A gente volta de novo para Levíticos. Vocês estão aí sendo santos. Toma aqui a minha santidade de novo, porque você pecou de novo. E aí, claro que a gente não quer pecar, mas essa é a nossa natureza. A gente continua dependendo de Cristo cada dia. E aí eu tenho esse testemunho de que, bom, vivendo em amor, em algum momento, por quê, cara? Como assim? Qual que é a moral disso tudo? E aí você vai ver, olha, Cristo, ele é o amor, ele me amou e por isso eu amo. Então, esse é o caminho. O amor é o caminho. Então, eu não sei se eu consegui responder a Josiane, se ajudou alguma coisa, se mais atrapalhou. Sim, ótimo. Não, essa reflexão é sempre interessante. Eu já perguntei para vários pastores, né? E, claro, com certeza, assim, essa questão da minha, assim, interpretação das pessoas, sim, é o amor, é pregar Cristo, né? Tudo isso a gente sabe como cristão luterano, né? Mas a questão é do mal-estar de ver a pessoa, assim, tipo, né? Poxa, ela tá vivendo em pecado, assim, aquilo eu não sei explicar também, Uma né? Tipo, é angústia, um né? sentimento. É uma angústia, assim, dizer assim, poxa, a gente faz as mesmas coisas, temos as mesmas visões, né, de cuidado com os pacientes, de saúde, né, e assim, e aí, claro, aí é questão de avaliar, assim, né, no caso, tá, eu não vou dizer assim, tá, tu tá vivendo em pecado, tu tá, né, tipo, eu não vou condenar ela, eu vou amá-la, como eu faço, né, tipo Isso. assim, se trata bem todas as pessoas, né, mas a questão da angústia em relação ao pecado dela, né? Mas isso é uma coisa que Deus está trabalhando no meu coração e isso aí é o Espírito Santo, assim, né? Que, de certa forma, Deus me colocou ali para alguma sementinha plantar no coração delas, né? Então, pode ser dessa Aí que forma tá. também que eu posso pensar, Aí que tá. né? Aí que tá. Você vai conseguir semear. Se vai brotar e nascer, bom, aí não cabe a você, né? E que, na verdade, essa é a tentação de todos nós. De plantar hoje e querer ver nascer amanhã. Mas aí que tá o ponto. Bom, a angústia está no teu coração. Você não sabe o que fazer, mas você tem o caminho de testemunhar, falar do amor de Cristo. Enquanto você fala do amor de Cristo, mesmo que se houver ou se não houver a aceitação daquela palavra que você levar, você vai pedir ao Deus. Eu sofro, ajuda essa pessoa. Se for da tua vontade, abre o coração dela, transforma o coração dela. Ele fez o mundo inteiro. E aí a gente pensa, pô, Deus, Pelo menos ali foi uma forma que o evangelho chegou até ela, né? De alguma forma, às vezes eu fico pensando também, teve criança também da escola dominical, né? Que eu já sou prof já há bastante tempo, né? E aí a gente tinha um ponto de missão aqui no bairro, né? E aí às vezes eu fico pensando, nossa, assim, ó, claro, aí a vida seguiu, o ponto de missão terminou, e, né, e claro, as pessoas não foram para a igreja, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, assim, aí eles já casaram, já tiveram filhos, né? Porque já são, né, adolescentes, né, mais precoces, como dizem, né? No caso, aí já tem a família deles, assim, eles não vão na igreja, então quer dizer, naquela escolinha era o contato que eles tinham com a palavra, né? Tipo, eles não vão na igreja, mas pelo menos assim, a sementinha eu semeei no coraçãozinho deles, né? Então, quer dizer, agora já são família, já têm filhos, né? Então, de alguma forma, não tô dizendo que eu tenha feito alguma coisa, assim, tu entende, né? Mas, assim, na questão de ter levado, assim, naquela época eu levei a palavra para eles, né? De alguma forma, a gente prega, assim, né? Para várias pessoas do nosso cotidiano, né? Às vezes na faculdade, o pessoal faz diversos cursos, né? Aqui mesmo no Mais Smart, a gente, né, faz história, faz outros cursos, né? E é isso, o quanto é importante da gente de agir no nosso local que a gente está trabalhando, está estudando, né? Que, de certa forma, a gente pode ser o único evangelho que a pessoa lê durante toda a vida, né? aí A tá. questão, assim, se é infância, se é adulto, se é adolescente, né? De alguma forma, a gente leva a palavra para essas pessoas, né? E isso, o quanto vai impactar e o Espírito Santo vai agir, é que vai ter a diferença, né?
Mas é ótimo, assim, Douglas. Eu gostei muito, assim, da tua explicação, assim. E o bom é que eu sempre pergunto para vários pastores, assim, né? Claro, a gente sempre tem um modo de agir, a mesma coisa, né? Mas, assim, o quanto que isso impacta nas pessoas que a gente está conversando, assim, né? Da gente sempre conversar sobre esse assunto, né? Porque às vezes pode ser, para alguns pode ser tabu, né? Ah, não vou falar sobre esse assunto porque, o pastor não gosta, ou sei lá, né? Às vezes tem pastores mais velhos, né? Essas coisas assim, né? E aí eu acho que aqui um bom ponto de encontro para a gente discutir vários pontos que a gente tem, né? E que acontece no nosso dia a dia, né? Acho que essa questão do mais sumário eu acho muito importante, assim, da gente conversar as nossas angústias, as nossas... Tem que trazer né? mesmo, tem que trazer, e tem que ser cabeludo, pode trazer os cabeludos mesmo, isso é para refletir e buscar a orientação de Deus e para ter uma resposta, para ter um possível caminho, uma ajuda para isso que a gente está vivendo, porque, de fato, não dá para fechar os olhos para o que está acontecendo, e, de fato, a gente não tem como mudar tudo, o que a gente tem é Cristo, é o amor, é a esperança e essa vida que transforma, E a a gente gente foi conversando, transformado. parece que a gente fortalece mais a nossa fé, né? Eu acho que, assim, às vezes eu mesmo transito por vários lugares, assim, não cristãos durante a semana, né? E às vezes eu fico pensando que bom que a gente tem esse ponto de encontro, assim, que a gente pode conversar sobre a nossa fé e fortalecer e ler a Bíblia e orar junto, assim, porque às vezes, assim, claro, a gente vai na igreja, vai, faz as nossas coisas, né? Mas a gente precisa de um ponto de apoio, um momento de reflexão, nossa, assim, jovem, que eu Sim, já sou jovem há mais tempo, né? colocar as E angústias assim, para fora. e isso é uma parte bem legal, assim, eu gostei bastante de hoje, assim, né, tirei várias dúvidas, assim, claro, não dúvidas, assim, né, mas, tipo, a gente conversando, a gente se entende, como diz, né, É. e aí, se a gente, e às vezes, tipo assim, essa foi uma experiência que eu trouxe, aí, de repente, outra pessoa traz outra experiência e a gente vai trocando, assim, isso que é o mais E que, importante, né, da nossa vida da fé, né. que Deus abençoe este grupo e continue tendo, seja no Meet ou seja presencialmente, enfim. A igreja de Deus reunida ao redor da palavra. A igreja não é igreja quando não tem a comunidade. A igreja é isso, é essa comunidade ao redor da palavra, ao redor de Cristo. Então, e continuemos. E Deus abençoe para que a gente continue. Que bom que estamos aí. Isso aí, então. Não sei se alguém mais quer falar mais alguma coisa, ou se a gente vai indo para a finaleira. Fiquem à vontade. Até tu, se tu quiser falar alguma coisa ainda, Douglas, não sei se tem algum comentário ainda, alguma coisa para adicionar. Deixa eu pensar. Sim. Quando a gente começou a falar da santidade, que Deus sempre entrega novamente para a gente, e diz, sejam santos, porque eu sou santo, recebe aqui a minha santidade, aí entra o aspecto sacrificial do nosso culto. Não estejam longe da igreja, não estejam longe do culto, não estejam longe dos sacramentos e não estejam longe da palavra. É de fato que a gente não gera santidade, a gente ganha de Deus e recebe. Mas se eu não vou até a igreja, como é que eu vou receber? Então, a vida do cristão é uma vida de constante retorno, constante arrependimento, constante retorno a Cristo, constante retorno à palavra, constante retorno à comunidade reunida ao redor da palavra para se fortalecer, como a Josiane acabou de dizer, fortalece nossa fé, o constante retorno à fonte da vida. Então, se tem uma maneira de terminar, eu digo isso. Esse encontro é maravilhoso, mas estar na igreja é mais. Então, seja aqui pelo Meet ou seja presencial, não deixem de se congregar, não deixem de estar juntos, se amando, fortalecendo a fé e vivendo a vida do cristão, que é essa vida de compartilhar angústias e alegrias. E cada um ajudando o outro a carregar os fardos, digamos assim. A gente vai ler em muitos momentos da Bíblia, levem os fardos uns dos outros, assim vocês vão estar vivendo o amor. Aconselhem-se mutuamente, diz lá Tiago, para que vocês sejam curados. Curados. Ou melhor, ele diz, confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. Então, tipo, não ignorem essa comunidade. Eu vou dizer, é difícil achar alguém que você pode confiar e confessar os pecados. Mas se vocês têm essa pessoa aí no seu grupo de juventude, ou se você
chama teu pastor, chama alguém, fala assim, olha, eu preciso confessar, eu quero confessar, e você como cristão me proclama o perdão de Cristo. Então, é forçar a barra no início, porque a gente nunca faz confissão e absolvição privada, mas é um ponto que talvez eu vou tentar destacar para sempre, porque é sensacional, é maravilhoso. Então, que bom que estamos aí. Obrigado pelo convite novamente, foi um privilégio estar com vocês. É uma alegria mesmo, eu sonho em conhecer Pelotas. Quem sabe uma hora eu vou com o Leozinho, com a galera. O Leozinho tá por aí ainda? Acho que saiu pelo jeito. Então ele foi pro Tá no futebol. final do doce. E quem sabe uma hora desse com essa galera pra Pelotas, conhecer vocês aí. E realmente, se Deus quiser, vai ter esse momento. Isso aí. E é isso aí, gente. Aí a Nara colocou aí o Eu Autorizo. Quem quiser ir subindo já o Eu Autorizo pra gente colocar no YouTube. Aí tem que ter autorização de imagem. Vou até colocar aqui o meu também. Realmente, foi muito bom o encontro. Eu já ia te chamar de pastor porque tá no automático. Tranquilo. As pessoas no estágio também já falam desde. Pera, não. Mas daí eu não vou explicar de novo. Tá no processo. Mas. E muito obrigada aí pelo estudo. Foi muito, muito bom. E queria então pedir. O pessoal já tá subindo aí. Para tu fazer uma oração, se tu puderes. Com certeza. Eu gostaria de terminar com uma oração. Vamos lá. Querido Deus, amado Pai do céu, obrigado pela vida, pelo alimento, pelo corpo, pela saúde, pelo estudo, pela Tua palavra que temos em abundância na nossa vida. Obrigado pela comunidade da fé. Obrigado porque quando nós nem sabíamos quem nós éramos, lá estava Tu, Senhor, nos salvando, já no batismo, perdoando nossos pecados, nos conduzindo nessa fé salvadora. Portanto, glórias a Ti nas maiores alturas, e entre nós esteja a paz. Porque Tu queres bem, foi do Teu agrado nos dar o Salvador Jesus Cristo, foi do Teu agrado nos dar o perdão, nos reconciliar consigo mesmo. Portanto, ó Pai, guarda nossos corações, guarda a nossa vida nessa fé em Jesus Cristo, hoje e para sempre. Guarda este povo querido que está aqui conosco, estudando a palavra, as suas juventudes e tudo mais, Pai, que Tu concede para nós como presente. Concede-nos também a capacidade de aproveitarmos estes presentes nessa vida que nós temos. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e Teu Espírito Santo nos acompanha. Acompanha-nos, ó Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. 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 Vamos tirar um print da reunião de hoje? Quem quiser e puder abrir as câmeras. Deixa eu ver aqui. Esperar o pessoal aí. Layout. Eu quero alterar o layout para ver a pessoa. Mais alguém? Tinha uma galera dormindo. Eu acho, hein? Mais alguém vai abrir? Deixa eu ver aqui. Vou dar 3 segundos. Se preparem. Aí. Podem. Valeu, gente. Grande abraço, tem galera. alguns avisos aqui. Deixa eu ver aqui. Próximo mais sumário vai ser no dia 3 de maio. Eu não sei se é teologando agora ou se é pastor, porque os guris não colocaram. O Águila Marquardt, não sei se é assim que pronuncia. E
E é isso. Aí acho que provavelmente a gente vai subir a reunião de hoje pro YouTube e pro Spotify. Uhum. E eu acho que era isso os avisos. Obrigada pela participação de todos. Valeu, gente. Até a próxima terça. Então, Grande fiquem abraço. com Deus. Deus Valeu, guarde benção. vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau.